Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, grandes multidões acompanhavam Jesus. Voltando-se, ele lhes disse: Se alguém vem a mim, mas não se desapega de seu pai e sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e até da sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não carrega a sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Com efeito, qual de vós, querendo construir uma torre, se não se senta primeiro e calcula os gastos, para ver se tem o suficiente para terminar? Caso contrário, ele vai lançar o alicerce e não será capaz de acabar. E todos os que virem isso começarão a caçoar, dizendo: Este homem começou a construir e não foi capaz de acabar. Ou ainda, qual o rei que ao sair para guerrear com outro, não se senta primeiro e examina bem, se com 10.000 homens poderá enfrentar o outro, que marcha contra ele com 20.000? Se ele vê que não pode, enquanto o outro rei ainda está longe, envia mensageiros para negociar as condições de paz. Do mesmo modo, portanto, qualquer um de vós, se não renunciar a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Sentados, rezemos por um instante no nosso íntimo, peçamos ao Divino Espírito Santo o auxílio necessário para que por ele alcancemos a plena compreensão da palavra e sejamos transformados por esta palavra, segundo a novidade e o coração de Deus para nós hoje. Rezemos. Amém. Queridas irmãs e irmãos, estamos seguindo os passos de Jesus. Ele caminha para Jerusalém e nós também caminhamos para Jerusalém Celeste. Hoje, em mais uma etapa desta viagem, ele nos propõe uma parada para visitar dentro de nós as motivações profundas que temos para segui-lo. A primeira leitura, o Salmo, a segunda leitura e o Evangelho falam disso. Qual é a motivação fundante, a razão principal que você resumiria em a única motivação que você tem, que você não negocia de jeito nenhum para seguir Jesus? É sobre isso. Vamos lá? No seu folheto número 11, o Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículo 25 a 33. Para vocês, pais e mães de crianças e os avós, e para os catequistas, esse texto é pano para manga. Não é simples essa conversa com criança. Isso aqui exige de vocês um nível de compreensão, de não só compreensão intelectual, mas um nível de capacidade de aplicabilidade dessa palavra na vida, que é muito mais do que compreender. A questão aqui é como aplicar isso aqui na sua vida. Vamos lá.
Naquele tempo, grandes multidões, acompanhavam Jesus. grandes multidões, aquelas que estavam diante dele, mas grandes multidões entende aqui a todos os discípulos presentes diante de Jesus e os futuros, nós também. Todas as pessoas que virão ao longo dos milênios e dos séculos, buscando por Jesus, voltando-se, ele lhes disse: hoje você precisa ser alguém que está seguindo Jesus, e você precisa experimentar Jesus voltando-se para você e dizer o que ele vai dizer. Se isso aqui for um texto de 2000 anos atrás, esquece a eficácia dessa palavra. Ela precisa ser você mesma, você mesmo precisa experimentar. De repente, a multidão caminhando, o barulho dos passos, os ruídos, de repente vai silenciando, 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 e alguém percebe aquela espremida que dá para os primeiros que estão próximos de Jesus, e todo mundo pergunta o que foi, e Jesus em silêncio, só ele voltado para todo mundo, impõe uma parada silenciosa para o que vem. É uma parada espiritual, é uma parada existencial, é uma parada mística, é uma parada na relação com o Senhor. Voltando-se, ele lhes disse, versículo 26. Vamos lá? Se alguém brada, venha a mim, mas não se desapega de seu pai e sua mãe, sua mulher e seus filhos, irmãos e suas irmãs, e até da sua própria vida, firma a igreja, não pode ser meu discípulo. 2 verbos. Se alguém vem, mas não se desapega, o terceiro verbo, não pode ser meu discípulo. Vem, desapega e ser discípulo. Jesus põe no coração seu a pergunta, a provocação: o que te trouxe aqui? O que é que moveu você até aqui? E ele pede para que as motivações chamadas primárias, dos vínculos primários, pai, mãe, esposa, esposo, irmão, irmãs, filhos, os vínculos primários não podem ser a razão sua para você estar aqui. Porque tem pai, tem mãe que vem para a igreja, tem gente que vem para a igreja movido pelo apego que tem por esses vínculos primários. Para que você vai à igreja? Pedir paz para Deus, para minha família, pedir juízo para meus filhos, pedir bênção para o meu casamento, pedir paz para minha família. Jesus está dizendo que isso não é necessariamente ruim, mas ele está dizendo que isso é uma motivação pobre para procurá-lo. Que a gente precisa elevar as razões e as motivações para buscá-lo. Repito, não é que isso não seja importante para Jesus. Pai, mãe, esposa, esposo, filhos, irmãos e irmãs e a própria vida. Mas buscá-lo por causa disso, repito-o, é pouco. Vem, mas não se desapega. Para você continuar sua viagem seguindo Jesus, você precisa criar coragem, abrir a mochila
das motivações, a mochila das motivações, igual quando a gente está fazendo o caminho de Santiago de Compostela, abre a mochila e diz: preciso diminuir o peso. Você hoje precisa abrir a mochila das suas motivações para continuar sua caminhada na fé e ter coragem de tirar umas coisas. Jesus chama de apego. É preciso desapego para ser discípulo e discípulo dele. E depois ele acrescenta ainda mais 2 verbos tremendos. Já foram vem, desapega e ser. Agora mais 2 verbos. Versículo 27. Quem não carrega sua cruz firma, igreja, e não caminha atrás de mim, não, não pode ser meu discípulo. de novo, carregar, caminhar atrás e de novo o verbo ser meu discípulo. 6 verbos. Vem, desapega, ser. Carrega, caminha atrás, ser. Jesus se faz dependente de nós. Essa semana, na quarta-feira, o Santo Padre, o Papa Leão, dirigiu uma catequese maravilhosa em Roma sobre o tema da paixão de Jesus, as últimas palavras de Jesus antes de morrer na cruz, que ilustra muito esse texto. Se você quer um aprofundamento espiritual mais elevado, vá ao texto da catequese do Santo Padre o Papa. Texto maravilhoso. Jesus convida você para ser discípulo e discípulo dele. E se faz dependente de nós. Isso é próprio do amor, diz o Papa Leão. Eu preciso de você porque te amo, e não te amo porque preciso de você. É diferente? Quando é o amor que funda, é ele que conduz. Quando não é o amor que funda, são os apegos que empurram você para Deus e para a religião. E tem um monte de gente que nunca entendeu por que é que eu estou há tantos anos na religião e na igreja e não progrido, não cresço. Por quê? Você veio parar aqui e vem sempre aqui empurrado pelos apegos da própria vida, pai, mãe, irmão. Na verdade não é nem necessariamente de pai, mãe, irmão, esposa, esposo, mas da ideia que você tem sobre pai, mãe, irmão, esposa, esposo, o que eu queria que ele fosse, o que eu idealizei que meu filho deveria ser, o apego que você tem na concepção, eu busco Deus porque quero que meu pai, minha mãe, meus irmãos, meus filhos, minha esposa, meu esposo, e a minha vida seja assim. Paulo diz o contrário. Por causa dele, Filipenses 3:8, por causa dele eu perdi tudo e considero tudo como lixo. Caminhar atrás. Caminhar atrás. 2 verbos. Carrega e caminha. Carrega e caminha supõe capacidade pessoal, esforço pessoal, envolvimento pessoal, de certa forma, suficiência, autonomia para carregar, para caminhar. Mas vem um verbo que põe uma provocação mais séria. Caminha e o complemento atrás. Supõe dependência total. Eu preciso de você, Jesus, porque te amo.
E não te amo porque preciso de você fazendo meu pai, minha mãe, meu filho, minha filha, minha esposa, meu esposo ser o que eu queria que eles fossem, que eu quero que eles sejam. Caminhar atrás é o fim do heroísmo solitário. Hoje, a festa da independência do Brasil. Caminhar atrás significa o fim do heroísmo solitário. Nasce o caminho, mas o caminho que é necessariamente caminho de seguimento. Caminhar atrás significa ele é o centro. Aqui morrem os ídolos, aqui morrem os apegos, aqui morrem os mitos, os egos, as vontades pessoais. Aqui inaugura uma oração nova. Eu não vim aqui para te pedir, ó Deus, para fazer a minha casa, a minha família, a minha vida ser isso ou aquilo, mas eu vim aqui, ó Deus, para dizer: seja feita a vossa vontade na terra e no céu. E o que for será. E eu acolho o que for a vontade do Senhor. Mas a minha vontade não é mais o império. A minha vontade não é mais o critério fundante por estar aqui, para estar aqui. Ele no centro. Repito, quantos buscam Deus por causa dos apegos, dos afetos, e ainda que sejam apegos bons. Ser apegado ao pai, à mãe, aos filhos, aos irmãos é bom. Mas quando esses apegos trazem você numa relação de escravidão dos apegos, e não vem atrás e não busca Deus pela grandeza do que Deus é, e só Deus pode ser em sua vida, aí a religião se torna um lugar para a sustentação da sua escravidão. Eu pratico a religião porque ela me faz buscar Deus para que Deus faça a realização minha, dos meus apegos, das minhas vontades, da minha vida realizada. Quantos de nós, uma imagem dura, uma imagem cruel, que não sou eu que estou inventando, é a teologia do texto que suscita em nós. Quantos de nós somos empurrados para Deus por causa dos afetos? O tema é a soberania de Deus e o lugar que o amor de Deus ocupa em sua vida e que você não negocia isso para nada. Está claro? Está claro? Para entender isso, gente, o que significa a cruz de Jesus? Nós precisaríamos, domingo que vem, é a festa da exaltação da Santa Cruz. Eu vou, portanto, reservar um pouco mais a teologia da cruz para domingo que vem, e eu peço encarecidamente que vocês aprofundem nesse tema. Domingo que vem é a exaltação da Santa Cruz, a gente vai aprofundar um pouco mais esse mistério, o sentido da cruz. Brevemente, a teologia da cruz diz o seguinte: o outro nome da cruz é a causa. Qual é a causa que Jesus abraçou? A causa de Jesus é na haste horizontal. Ele veio abraçar a humanidade com a misericórdia de Deus. A haste vertical, ele veio erguer a humanidade de volta para Deus. Uma salva de palmas para Jesus e para a sua cruz. A cruz de Jesus é a causa de apresentar à humanidade a misericórdia de Deus e devolver a humanidade para Deus. Você ir atrás de Jesus carregando a sua cruz, você está oferecendo-se para ser instrumento
da misericórdia de Deus para abraçar a humanidade e devolver a humanidade para Deus. Portanto, não é devolver pai e mãe, mulher e esposo, filhos e irmãos e irmãs, e a própria vida, não é devolver para você, para que você seja amiguinho dele, e tenha o afeto dele e dela para você do jeito que você gosta, mas é dar-lhe Deus e devolver-lhe para Deus e não para você. Tá claro? Aqui, minha gente, é bem mais elevada a motivação, não é não? Nós vivemos a sociedade das patologias dos apegos. Uma pessoa que procura o padre, que procura o psicólogo, o psiquiatra e até o médico, o professor, na maioria das vezes, 3, 4 palavras você sabe as palavras-chave dos apegos desordenados. O que vem agora é surpreendente. Vamos lá? Versículo 28. Com efeito, qual de vós, querendo construir uma torre, leia a igreja, não se senta primeiro e calcula os gastos, para ver se tem o suficiente para terminar. Caso contrário, vai lançar o alicerce e não será capaz de acabar. E todos os que verem isso começarão a caçoar, dizendo: brada, este homem começou a construir e não foi capaz de acabar. Sua relação com Deus é uma torre mal planejada e mal acabada? Essa é uma pergunta pesada, né? Sua relação com Deus é uma torre mal planejada e mal acabada, que se tornou motivo de chacota, que o povo caçoa de você, dizendo: para que essa criatura vai na igreja? Para que religião na vida dessa criatura? Olha a vida dela. Olha o que é a vida dessa pessoa. Para continuar seguindo Jesus, você tem que olhar para a torre que você quer construir. A torre que você quer construir é a sua vida, como uma palmeira crescendo para o alto, buscando Deus, uma torre que se ergue para o alto. Para construir essa torre, você precisa sentar, calcular gastos, ver se tem o suficiente para terminar. Depois lança os alicerces e executa, e ergue. Ou você nunca sentou para calcular se tem condições de construir essa relação com Deus. Ou Deus nunca entrou no lugar central de sua relação com Ele, e Ele, nem você nunca foi contado, mas somente, e nem Deus, mas somente os seus apegos. Eu vou citar um exemplo muito violento. Minha vida de padre, meu ministério, especialmente os homens, vida desordenada a vida inteira. De repente conhece uma mulher, envolve-se com ela e vai viver com ela. Vida desordenada sempre, até chegar o momento em que a mulher decide: não aguento mais, não quero mais, e separa. Aí o homem aparece desesperado na secretaria e quer falar com o padre, tem que ser hoje, tem que ser agora. O padre vai, organiza e atende. O camarada conta a história dele. Estou perdendo a mulher da minha vida, eu descobri que eu gosto demais dela e eu não posso perdê-la. E eu nunca levei a sério a minha vida espiritual, minha relação com Deus. Minha mãe me ensinou um pouco as coisas de Deus, mas eu nunca segui. Mas agora, padre, o que o senhor falar eu faço. O que eu quero é essa mulher de volta. Ou eu quero esse homem de volta, dizem as mulheres. E eu digo assim:
Alguns até pedem: Senhor, tem uma oração que eu possa praticar, uma oração poderosa para eu conseguir? Tem. A oração mais poderosa não é uma letra, um texto para você ler, é um gesto para você fazer. Pegar os seus apegos. Quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz. Pegue os seus apegos, pegue esse afeto desordenado, esse desespero e dependência que você tem desse homem e dessa mulher, empurra para cá, põe Deus no centro e comece a escutar Jesus todo dia e dizer para Ele: seja feita a vontade, seja feita a vossa vontade, hoje e sempre. Pode até ser que, se você começar a rezar essa reza poderosa, em 3 dias, não tem aquele negócio nas ruas que a gente vê, devolva, como é que é lá? Devolve o seu amor em 3 dias. Eu gosto de usar aquela imagem. Eu não sou a mãe Jurema para trazer a sua mulher em 3 dias. A mãe Jurema é que traz a sua mulher em 3 dias. Eu não sou a mãe Jurema. Eu digo, se você começar a rezar, pegar os seus apegos e apegos feridos, e apegos de gente desequilibrada e machucada, se você pegar esses apegos e empurrar para lá, e começar a escutar a palavra de Deus para a sua vida e dizer: Senhor, seja feita a vossa vontade, pode ser que em 3 dias, ou em 3 meses, ou em 3 anos, você vai até esquecer essa criatura de quem você se fez escravo e ainda quer que ela se torne escravo seu. Pode ser que em 3 dias, 3 meses ou 3 anos, de repente, cultivando uma relação com Deus e à altura do que Deus te ama e te quer, você fala: mas eu busquei Deus para tê-lo e descobri que nem preciso, sumiu da minha vida. Ou pode ser que haja um processo de conversão tão grande, tão grande, tão grande, e que de fato lá na frente você descubra que Deus queria ele, ela para você numa outra ordem de afetos. Eu digo outra coisa: as pessoas vêm, contam os dramas que ela enfrenta na vida da família e dos vínculos. Lembra que Jesus começou a falar de pai, mãe, esposa, esposo, filhos, irmãos, irmãs e a própria vida. A pessoa comenta como é que está a bagunça da vida dela. Eu pergunto: como é que é a sua prática de oração? E ela conta como é que ela reza. Eu digo para ela: você jamais vai conseguir construir essa torre com essa prática religiosa de oração pobre que você pratica. Seguir Jesus é um empreendimento grandioso. Seguir Jesus é um empreendimento que supõe planejamento. Seguir Jesus é um empreendimento que supõe cavar primeiro longo tempo, às vezes longos anos para baixo, para lançar alicerce, e demora a aparecerem os primeiros tijolos, as primeiras pedras para cima do solo. Demora. Seguir Jesus supõe primeiro cavar para baixo, desculpe a redundância, mas é descida primeiro para depois erguer. E descer é humilhante. E descer faz a gente encontrar coisas que a gente não queria encontrar. E descer faz a gente dar de cara com muita coisa que a gente não supunha que existia lá onde a gente quer pôr alicerce. Mas vem outra imagem. Vamos lá? Versículo 31. Ou ainda, vamos ler? Qual rei que ao sair para guerrear com outro, não se senta primeiro e examina bem se com 10.000 homens poderá enfrentar o outro que marcha contra ele com 20.000? Espera lá. Qual rei que, querendo guerrear, não se senta e primeiro examina bem? Eu tenho 10.000, vou ao encontro de um que tem 20.000.
Versículo 32. Se ele vê que não pode, enquanto o outro rei ainda está longe, leiam. Envia mensageiros para negociar as condições de paz. A todos que você perguntar dos homens que estão fazendo guerras hoje no mundo, se você perguntar para que essa guerra, eles dizem que é para conseguir a paz. Na definição clássica, das relações internacionais, a gente aprende que qual a melhor guerra? Qual a guerra mais importante da história? A guerra melhor é aquela que não precisou ser efetivada. É aquela que deu possibilidade, antes de executá-la, sentar, mandar mensageiros e negociar as condições de paz. Você é uma pessoa que empreende cálculo para apresentar, negociar as condições de paz? Ou para você as coisas só valem se for brutamente usando as armas que você tem e aplicando as armas que você acha que são poderosas e que com elas você consegue o que você quer? O melhor armamento é aquele que nunca precisa ser usado. A polêmica dessa semana do desfile lá, não é? Das comemorações poderosas dos impérios da China, da Coreia e da União Soviética antiga, com a decadência da Rússia hoje, querendo a todo custo impor a partir da guerra a paz. E a parábola que Jesus conta, a melhor guerra é aquela que não precisou ser efetivada. Versículo 33. Vamos lá? Do mesmo modo, portanto, qualquer um de vós, isso aqui é para todos, não é só para padre e freira, que tem que deixar pai, mãe, irmã, irmão, esposa para trás. Do mesmo modo, qualquer um de vós, leia. Se não renunciar a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Pronto. Todos, não só uma elite religiosa, não só alguns privilegiados, todos precisamos calcular, examinar nossa vida espiritual, nossa construção espiritual, a relação com Deus. É uma estratégia para construir, uma engenharia de construção e é uma engenharia de guerra. 3 condições para esta construção e para esta guerra: amar, desapegar, inclusive das armas, carregar a cruz, seguir Jesus. A torre vai ficar pronta e a paz chegará, custe o que custar, mas a torre vai ficar pronta e a paz chegará. Amém, igreja? Reage. Você imagine se a gente levasse esse evangelho hoje para as comemorações do 7 de setembro ou para a Paulista, e ensinasse os líderes do Brasil, que não fazem outra coisa a não ser instigar o Brasil à violência e à guerra, e que joga o Brasil num atoleiro de atraso e de decadência, porque acham que enquanto um grupo não eliminar o outro grupo, não vai ter paz. E Jesus diz que não. Enquanto as armas não forem depostas e todos tomarem a cruz e caminhar atrás de Jesus. Para ter soberania de Deus, é preciso caminhar atrás de Jesus e não ter um Deus que a gente usa o nome dele em vão para impor as ideias e ideologias que a gente quer. Esta imposição ideológica de impor os valores
ou falsos valores que a gente defende nas ideologias de direita ou de esquerda, esta é uma manipulação das massas para impor a nós mesmos e enriquecer a nós mesmos, nós acima de tudo, e não o valor fundante do seguimento de Jesus e carregar a cruz atrás dos passos de Jesus. Bento XVI, meditando esse texto do Evangelho, no dia 9 de setembro de 2007, disse o seguinte, escute essa. Este Evangelho ensina-nos um critério fundamental. Somente quem se doa recebe a sua vida. Você só tem o que você deu. É o paradoxo da cruz. Por estas e outras palavras, somente aquele que ama encontra a verdadeira vida. E o amor requer sempre um sair de si mesmo, ir ao encontro do outro para negociar a paz. Requer sempre um deixar-se a si mesmo de lado. Olhe para a cruz. Bento XVI. Quem volta atrás para procurar a si mesmo e quer ter o outro somente para si, perde assim a si mesmo e perde também o outro e desgraça a vida do outro e a própria. O que nós temos hoje de conceito de amor, e aqui eu vou dizer uma coisa que beira preconceito, mas não é preconceito não. O conceito de amor que nós temos hoje, nessa porcaria de música que nós escutamos. De música, não vou nem citar os estilos, mas de toda música que nós cantamos, que nossa meninada canta, e as mais rodadas nas rádios e nos aplicativos que cada um de nós tem. O conceito de amor que se tem nessas letras de música é um lixo diante disso aqui que Jesus apresenta e que o Santo Padre, o Papa Bento, diz. Vou repetir. Quem procura a si mesmo e quer ter o outro somente para si, perde-se a si mesmo, perde o outro e desgraça a vida dos dois. Sem este mais profundo, perder-se a si, não há vida. O irrequieto desejo de vida, que atualmente não dá paz aos homens, acaba no vazio da vida perdida. Jesus diz, quem perder a própria vida por minha causa, esse a salvará. Um deixar-se a si mesmo de modo mais radical é possível somente se, com isto, no final, não caímos no vazio, mas nas mãos do amor eterno de Deus. O amor da cruz é um amor que leva-nos a cair nas mãos do amor eterno de Deus, e é um amor que leva os outros a cair não nas nossas mãos, não nos nossos apegos, não no grude dos nossos afetos, mas o outro, a pessoa amada, também ela cairá nas mãos e no abraço eterno do amor de Deus. Amém, igreja? Reage! Olhe para a cruz. Apenas o amor de Deus, que se perdeu a si mesmo por nós, entregando-se por nós na cruz, torna possível que também nós nos tornemos
livres. Não nos preocuparmos conosco mesmos e com os nossos apegos, mas ocuparmos-nos com a vontade de Deus para nós e para os outros. Este é o centro do que o Senhor nos quer comunicar no trecho do Evangelho que acabamos de meditar. Assim, nós olhamos para a cruz hoje e continuaremos domingo que vem. Olhar para a cruz e dizer: nela está a minha liberdade, e nela está a liberdade das pessoas que eu amo e das pessoas que me amam. Mas os apegos meus jamais poderão, por serem apegos, dar a liberdade que a cruz de Jesus dá. Aqui refunda o tema do que é amar, do que é amor, mas principalmente do que é sentir-se amada, amado por Deus. Jesus é por excelência o que desapegou de pai, mãe, esposa, esposo, irmão, família e a própria vida. É Ele primeiro que fez esse caminho. Incline a sua cabeça, põe a mão no seu coração e peça de Jesus a graça de inaugurar em você uma moção nova, uma compreensão nova do amor. Não do amor que você quer, do amor que seus apegos e suas carências te diz que é amor, mas peça de Jesus a graça de você alcançar a compreensão do amor com que Deus te ama, para que a partir deste amor e unicamente deste amor, você ame